Sérgio Aleixo, então, do Rio de Janeiro, palestrante, escritor espírita, o escritor kardecista, como você me mandou, professor de língua portuguesa e membro do Sejus. Queria que você completasse, falasse mais sobre você e também aproveitasse para falar talvez dos seus livros e do Sejus, apresentar o Sejus. O coletivo de estudos de Espiritismo e Justiça Social concentra espíritas progressistas e, claro, de diversas matizes do ponto de vista espírita. Né? Mas, em relação ao espectro político, nós somos pessoas, obviamente, à esquerda, né? Progressistas. E fazemos estudos compartilhados, todas as obras espíritas que conjuntamente são escolhidas para serem estudadas. Há página no Facebook, há grupo de WhatsApp, enfim, a gente se articula dessa forma e surgiu, eu acredito, eu não tenho certeza sobre isso, mas aí você chama a Carla Pavão ou o Carlos Orpan para falar do Sejus com mais precisão historiográfica, né? Porque eles é que estão à frente disso. Mas é a necessidade que nós tínhamos de nos manifestar como espíritas progressistas. Isso acontece a partir aí de 2013 para cá. As jornadas de junho começaram a determinar uma polarização e, com o advento das redes sociais, nós não éramos mais simplesmente anônimos dentro de um centro espírita, todo mundo tinha um perfil, né, no Facebook, no Instagram, lá onde fosse, e, eventualmente, fazendo campanha política, majoritariamente à direita. A impressão que eu tinha era essa. Tanto que eu só saí da toca, vamos dizer assim, manifestando publicamente, politicamente, instado por essa necessidade. Falei, o cara está fazendo propaganda aqui do Instituto Mises, cara. Então eu tenho que fazer alguma coisa. A reeleição da presidenta Dilma ameaçada, né? E então a gente começou a fazer um contraponto. Na verdade, a política quem começou a fazer foram eles. E a ideia de que o centro espírita é neutro, de que os trabalhos espíritas eram neutros, foi caindo, né, por terra, porque ali nós começamos a enxergar cada vez mais a postura política embutida no trabalho da Casa Espírita, até que, de repente, todo mundo descobriu que estava tomando passe e, eventualmente, até gostava de um fascista. Né? Aí a gente falou, não, a gente tem que ter o nosso espaço, a gente tem que dizer que pensa diferente, que existe, até porque, majoritariamente, as direções das casas espíritas são muito conservadoras. Estão constituídas por pessoas ligadas a castas privilegiadas no Estado brasileiro, muito militar também, que teve muita força e ainda tem no movimento espírita, e nem todos têm uma visão cultural mais privilegiada, né? A maior parte é formada de maneira conservadora. Então, a gente tinha que ter um espaço. E aí surge o Sejus, surge Espíritas à Esquerda, surge um monte de coletivos que mostram que, afinal de contas, nós existimos, somos daqueles 47 milhões que votaram no Fernando Haddad, né? Uns com uma convicção petista maior, outros por simples bom senso. Porque era uma questão de bom senso, pura e simples. O sujeito podia estar completamente desligado de política partidária, podia não admirar o presidente Lula, como eu admiro imensamente, e não teria dificuldade nenhuma de escolher entre alguma coisa que nada é um desastre da natureza, e uma criatura cordata, culta, bem formada, sensata, como o Fernando Haddad. Não era uma questão de política partidária, era uma questão de bom senso, mas, infelizmente, não conseguiram se livrar da fascinação da necropolítica, como eu chamo, que começa com a mídia. A mídia inoculou uma fascinação da necropolítica. Isso é uma fascinação, isso é uma modalidade obsessiva. O semelhante, sim, eu estou falando como espírita e estou falando seriamente. Tá? Seriamente. O semelhante atrai o semelhante.
A fake news é uma obsessão. Assim como nós temos que nos livrar das más influências espirituais, criando um ambiente mental saudável de um ponto de vista espiritual, como ensina a doutrina espírita, nós também temos que nos livrar das falsas notícias, da falsa apreciação da realidade. Tudo isso foi engendrando na mente das pessoas qualquer coisa extremamente negativa. Pessoas que nunca se preocuparam com política, de repente se tornaram analistas políticos. Bom, analistas sendo muito condescendente. É óbvio que não, né? O sujeito lia uma matéria de capa de jornal, absorvia a semiótica da fascinação necropolítica em todas as manchetes, obviamente, negativas, né? E dali saía como o senhor absoluto da realidade brasileira, da realidade do mundo. Quer dizer, processo, sim, a meu ver, de fascinação. Porque o que é a fascinação, segundo ali a classificação do Livro dos Médiuns, a principal característica, né? É a perda do juízo, da capacidade crítica. Essas pessoas não têm uma capacidade crítica realmente instruída. Elas fazem uma criticidade canhestre, se é que eu posso chamar de criticidade. Na verdade, elas assimilam uma quantidade de irrealidades que são transmitidas ali. Veja o que aconteceu com o presidente Lula. Né? Um sujeito investigado há, sei lá, 40 anos, nunca se achou um centavo roubado de lugar nenhum. Não existe, tanto que foi preciso um processo fraudado. Não sou eu quem disse, são os maiores juristas do mundo inteiro. Não sou eu quem disse. Sim. Sabe? E não é uma questão partidária, essa é uma questão, hoje, veja-se aí o estudo do lawfare, seriamente, né, descrito. O domínio de fato, né? Mal utilizado, mal interpretado. Eu estou culpado, entendeu? Por não saber que tem um ninho de barata embaixo da minha cama, eu sou porco. Não, eu me distraí, eu não sei disso, então a culpa é minha, eu tenho que ser apenado. É complicado, né? Então, tudo isso foi engendrando esse ódio todo e eu acho que aí sim, o semelhante atrai o semelhante. Havia nessas pessoas também algo que as identificava com isso. Há uma eleição aí de afinidade. Isso revelou, na verdade, uma situação da nossa população e da nossa história mal resolvida. Poderíamos pensar da lei de anistia de 79, né? E agora o ano 79, né? É para cá, onde os criminosos, aqueles que usaram perfidamente o poder do Estado para reprimir pessoas que eram consideradas criminosas, mas aplicava-se então o Código Penal e ponto. Não é o que foi feito. Eu acho que isso aí foi um grande erro da nossa história. Eu vejo a Argentina, que puniu, né, os ditadores, os torturadores, prisão perpétua. Quando eu visitei Buenos Aires em 2012, eu gostava de perguntar para os motoristas de táxi sobre política. É um termômetro, né, o motorista de táxi. Verdade. E eu me lembro que eles estavam num momento ali difícil e muitos deles diziam assim para mim: olha, o nosso maior sonho era que o Lula tivesse sido nosso presidente, porque a gente tem a impressão que vocês conseguiram entrar nos trilhos da história, né? E a gente perdeu esse bonde. Eu estava te dizendo que lá os motoristas diziam, né? Nossa, vocês parecem que conseguiram entrar no rumo da história, né? Com o Lula. E aqui a gente não teve o nosso Lula para fazer isso, né? E então eles tinham admiração. Inclusive ele aparecia em primeiro lugar nas pesquisas para presidente da Argentina. O pessoal citava o nome dele. Mas foi feito sim um processo midiático de desmanchar a imagem dele, que é factual, né? Os números, tudo que ele fez está aí para provar, né? Ele colocou o Brasil em um bom desenvolvimento. E ninguém precisa ser perfeito para isso, precisa ter boa vontade de querer agir e montar um bom governo, né? E trabalhar por isso, né? E ter a intenção disso, né? Precisa querer. Então, hoje nós estamos aqui sonhando em ter talvez um Alberto Fernandes como nosso presidente. Como a Terra
não é plana, capota, né? Gira. Então é isso. Mas é. Eu acho que o grande benefício, Fábio, foi a gente descobrir esses esqueletos dentro do armário. Estava todo mundo aí. Então, na verdade, os semelhantes atraíram os semelhantes e eles se identificaram com o que estava acontecendo. Uhum. Tá? E na Argentina, a questão da ditadura é muito grave lá. Ninguém fala em ditadura. O memorial das vítimas estão lá espalhados em Buenos Aires, tem os painéis, uma coisa muito séria, como é no Chile ainda também. Mas aqui não. Aqui a gente tinha nome de torturador em escola. Tem, né? É um absurdo. Ainda tem. Então, assim, bom, eu estava falando então como é que surgiram esses grupos, né? A necessidade que a gente tem de dizer, olha, nós não somos dessa turma. Nós temos uma visão de mundo diferente. Aí começa realmente uma certa disputa ideológica dentro do próprio movimento espírita também. Quem é que está mais de acordo com o que o espiritismo ensina? O que será que é óbvio? Sabe? Aí quando a gente pega a estrutura de valores do espiritismo e aplica isso ao espectro político-econômico, onde é que a gente vai se situar? No liberalismo? Na direita? No conservadorismo? Para mim é óbvio que a gente está na esquerda. Evidente. Eu digo particularmente, centro-esquerda. Eu acho que o espírita não está nem no extremo, nem no outro jamais. Né? Mas, de qualquer maneira, é isso. Então, nós aqui afirmando que existimos, enquanto alguns estão aí saudosamente dizendo o seguinte, não tem espírita de esquerda, não tem de direita, querendo voltar, né, para os corredores do centro espírita. Nada mais vai ser como era antes. Isso seja entendido. Nós estamos na era da informação. Por mais que eles façam esse autoritarismo furtivo aí, a informação está aí, nós estamos aqui. Estamos acontecendo, tem pessoas acompanhando. Não é assim, não, como era antigamente. Nada mais vai ser como era antes. E eu acho que isso é bom. Vindo agora para Jesus, que é o nosso tema, né? E mais eu quero, senão que esse fogo arda. Sabe? Tudo que está em oculto vai ser revelado. O que eu digo às escondidas, vocês têm que proclamar sobre os telhados das casas. Quem estuda o Evangelho de Jesus, quem estuda a estrutura de valores do Espiritismo, não pode ser conservador, nem muito menos estar em uníssono politicamente com a direita, com a extrema-direita. Está equivocado, para dizer o mínimo. Então, nós estamos aqui nos afirmando, essa é a realidade. Agora, espírita, eu sou há 32 anos. Agora, a partir de 2013 é que essa realidade começou a nos convocar, vamos dizer assim. Um fenômeno que é nitidamente sociopolítico. Nós somos cidadãos, nós estamos inseridos na realidade. A realidade também é um desafio para nós. A gente tem que tomar posição. Aí eu comecei a fazer a campanha para a reeleição da presidente Dilma e a gente conseguiu. A vantagem foi mínima, graças, porém, à militância, senão não teria acontecido. As redes sociais, a gente ficou ali, disputou voto a voto. E, ao mesmo tempo, da parte de alguns espíritas, nós sendo execrados, sendo chamados de patifes, de petralhas, de ladrões, de não sei o quê. Aquele discurso horroroso, né? Quer dizer, o cara, de repente, esquece que você era um impar. Você estava ali na mesa do centro espírita falando sobre Jesus com ele e resolve te chamar de patife, de ladrão, de pilantra, de não sei o quê. Gente, esse pessoal enlouqueceu. Não é possível. Agora, isso tem que ficar bem claro, porque a história vai fazer justiça. A história sempre faz justiça. Quem ficou ao lado de quem? Isso vai ficar claro. Sim. Fora isso, não. Eu tenho 32 anos de espiritismo, Fábio. Eu sou espírita desde os meus 18 anos de idade. Eu vou fazer 50 no fim do ano. Sabe? É. Isso. Eu escrevi. Eu estou no movimento desde. Sim. Eu estou no espiritismo desde a minha adolescência, sabe? Minha avó era espírita, minha mãe, eu. Não. E quando vieram essas manifestações em 2013, alguns companheiros espíritas foram, usaram camiseta uniformizada, me perguntavam por que eu não ia. Eu olhava para aquilo e falava, olha, você tem até o direito de ir, mas isso para mim é golpismo. Isso
para mim, tem algo por trás e está cada vez mais claro. Apesar de parecer apolítico, apesar de parecer contra a corrupção, não temos bandidos de estimação, aquilo tudo, era tudo uma conversa para consumar um golpe. Mas é preciso ter um pouco de, como você falou, cultura política. Ela não surge de uma hora para outra. Para você perceber esses sinais, esses movimentos, né? A política tem disso, ela... É verdade, Fábio. Desculpa te cortar. Eu até preferiria não ter, assim, uma manifestação partidária tão ativa. Eu não sou filiado. Eu faço realmente uma campanha por afinidade ao Partido dos Trabalhadores, pela história que ele tem e pela personalidade do presidente Lula, que eu admiro imensamente. Mas eu não sou filiado a partido nenhum. Nunca fui. E eu até preferiria não ter que fazer posição política nem nada disso. Mas este momento, sabe? Não tem como, cara. Você não tem como ficar em cima do mundo dizendo isso não está acontecendo, vamos falar de espiritismo. Pelo amor de Deus! Não existe. Ninguém que tem uma formação cultural mínima, tenha frequentado uma universidade que seja, sabe? Sei lá, o segundo grau, cara. Não sei. Não pode ter uma postura ainda de acreditar na neutralidade das coisas. Ah, não, tudo eu sou neutro, eu não quero saber. Como assim? Não existe. Isso é impossível. A gente segue e tem por guia e modelo um preso político. O que aconteceu com um refugiado? Excluído, injustiçado, preso, assassinado por poderes conservadores, um do Estado, o outro da religião, estavam ali mancomunados. Não teve processo, foi um julgamento sumário, se é que houve julgamento, acho que não houve julgamento nenhum. Foi morto, simplesmente teve morte ali por sedição, é morte de bandido, é morte de inimigo da ordem constituída, um homem que pregou a paz, o amor. Sim, era enérgico. Um pacifista. Era um pacifista, claro. Há uns companheiros aí querendo destruir essa imagem de Jesus pacifista. Não dá para dizer que Jesus era um pacifista. Aí recorre à historiografia, aos historiadores. Gente, vamos com calma, tá? Eu, aliás, sou um dos primeiros a chamar para dentro do movimento espírita os estudos históricos, a importância que eles têm, e recorri a eles e aos companheiros que podiam me ajudar nisso, num processo de análise, por exemplo, dos romances mediúnicos, reputados históricos. Né? Não, está ali o cristianismo redivivo. Aí vem o senhor Emmanuel, se coloca como personagem e tal. Eu, na minha apreciação, uma bela carteirada, que é para não ser questionado em nada, apesar da bela escrita, da excelente textualidade e tudo mais, mas ele se coloca como personagem histórica. Mas não é história. Está ambientado de uma maneira que o historiador pensa naquilo ali. Ao contrário, é uma série de anacronismos que mostram, evidentemente, que não há um comprometimento com a verdade. Vocês estão me ouvindo aí, não? Estão me ouvindo aí, não? Eu parei de... Você parou de me ver? Parece que deu Tá me escutando? Eu estou te escutando agora. Antes deu uma travadinha. Fui eu que travei ou foi você? Tá. Aí... Para mim foi você que travou, mas tudo bem. Foi aqui, né? Ok. Então vamos seguir. Então, qualquer coisa eu troco aqui, boto para Wi-Fi. Mas isso dentro da sistemática da metodologia espírita. Ou seja, se o material mediúnico está tratando de uma matéria que se refere a um setor específico do conhecimento, não é o espírito que vai me ensinar. É a ciência relativa a esse conhecimento que está sendo abordado ali. No caso de um romance pretensamente histórico, eu tenho que recorrer à historiografia. Isso é o que qualquer kardecista... Ou para comprovar, porque qualquer fazer análise comparativa, né? Exatamente, o que qualquer kardecista conhecedor da metodologia mínima de Kardec faria. Mas no Brasil não se faz isso. Veio por Chico Xavier, é inquestionável. Ora, isso não é kardecismo, é divinismo oracular. Certo?
Então, assim, eu não me insurjo aqui, com todo respeito aos historiadores, mas isso é controverso. Querer roubar de Jesus essa postura de cultura da paz, né? Ou se eu não entendi bem, que me desculpem e venham ao público e corrijam. Eu não estou aqui um inimigo. Eu gosto muito de debater esses temas e, aliás, eu sou um dos que cultivam o debate desse tema seriamente no movimento espírita como elemento necessário às análises cultivadas por Kardec na sua metodologia. Então, Jesus, eu estava lendo aqui, meu caro Fábio, você quer ler aí alguma coisa dos nossos queridos participantes? Eu acho que eles também poderiam ter um pouquinho de vez, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, aqui, ver se alguém tem alguma pergunta. Não, aqui eu não tem nenhuma pergunta a ser feita. Podemos seguir? Vamos continuar. Então, veja, eu estava lendo aqui, é a base do nosso encontro de hoje, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. E eu ressalto a todos a importância dessa obra. Por favor, não aposentem o Evangelho segundo o Espiritismo. Não aposentem Allan Kardec. Por isso que tem acontecido é que o movimento espírita, em grande parte, chegou à tragédia que é hoje. É um movimento que não tem nada de kardecista, que é facilmente vítima das fake news do além, porque não é kardecista de fato. Se fosse, não engolia tanto gato por lebre, para dizer o mínimo. Inclusive eu vou ter uma conversa com a Carla Pavão, acho que o mês que vem, e me parece que o tema vai ser justamente essa questão da mediunidade, dessas fake news do além. Exatamente. Livro dos Médiuns, capítulo sobre as mistificações. Está lá. Fake news do além. Isso é muito antigo. Na Bíblia, João escreve: filhinhos, não criais em qualquer espírito. Mediante se eles são de Deus. Sabe? Isso é muito antigo. Não é de agora. Se a gente estudasse isso, não engolia tanto gato por leve. Então, Kardec tem uma capacidade incrível de fazer as seleções dos ensinamentos morais e éticos de Jesus. De encontrar, digamos assim, aquilo que é o núcleo rígido da doutrina de Jesus. O que está mais aproximado, efetivamente, dos ensinos que procederam de Jesus de Nazaré com o maior grau de probabilidade. Bem-aventurados são brandos, porque possuirão a terra. É muito interessante essa instrução aqui, porque há quem critique o cristianismo e o evangelho, fica prometendo o céu, fica prometendo um outro mundo enquanto se esquece desse mundo. É verdade. Mas será que foi Jesus que fez isso? Será que ele é que tem culpa disso? Ou Jesus também se tornou alguém que foi manipulado, se tornou um bem cultural para a dominação? É óbvio que foi isso que aconteceu. Inclusive de olhos azuis e loiro. Jesus europeu, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus era judeu, nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Ele foi sendo desjudaizado. Aí sim começa um processo de dominação e de deturpação. Mas veja bem, os brandos e os pacíficos, nessa tradição aqui que é de Mateus, possuirão a terra. É a terra que é dada por recompensa. Não se fala no céu como recompensa aqui. Vamos pensar um pouco sobre isso? Está na tradição. O brando e o pacífico têm por tesouro herdado a terra. Possuirão a terra. A recompensa é a terra. Então não se está falando de uma outra vida, de um outro mundo. Está se falando desse mundo aqui, a terra. Dos encarnados. Exatamente. Na nossa apreciação, os encarnados. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis. E quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado. Jesus avança. Você não é um assassino? Poxa, que legal. Não basta.
Você sequer deveria sentir qualquer sentimento negativo pelo seu próximo. Essa é a sua meta. Esse é o seu destino. Para a Terra ser melhor, tem que ser assim. Quando Kardec vai fazer o comentário dos textos, aparece a herança da crítica social francesa, Fábio. Vai ganhar. Aí só ficam falando dos trechos em que, eventualmente, o Kardec não é muito satisfatório, de um ponto... Não dá para acertar todas. Mas vamos pensar também no que tem de bom, de aproveitável. Aqui, por exemplo, a gente vê que o Espiritismo não está falando só do outro mundo. Até porque nós somos reencarnacionistas. Acreditamos que, num processo de melhoramento, tanto espiritual quanto material, o planeta progride. Então, estamos, portanto, dentro dessa perspectiva, como herdeiros da Terra. Herdeiros deste mundo. Recuperamos, portanto, a perspectiva de que tua vontade, Pai, seja feita assim na terra como é no céu. Então, Jesus quer o reino de Deus na terra também. No céu já é feita a vontade de Deus, o falta é ela ser feita aqui agora. Essa é a perspectiva de Jesus. E o Espiritismo não tem lugar para isso. Óbvio, pela reencarnação. É o planeta que a gente vai herdando. E que planeta a gente vai herdar se a gente não der a nossa contribuição para ele melhorar? Sim. Então, parece óbvio, né? Não, é óbvio demais e não é alienante. É até politizante se for bem trabalhado. Então, o que diz o Kardec, interessantemente, no número 5? Eu sou aquele cara que gosta de ler Kardec, né? Eu sou um operador da cultura espírita. Eu herdei isso de Herculano Pires. As pessoas têm que entender, têm que ver, têm que gostar, têm que saborear Allan Kardec. É uma coisa boa. É um progressista, gente. Kardec é um progressista. Kardec um educador. É um educador progressista. Desde o começo defende ensino público e gratuito de qualidade. Luta dele, professor Rivail. Sabe como é que Allan Kardec no Espiritismo vai perder essa perspectiva? Não perde. Claro, não vamos exigir de um sujeito histórico muito além do que pode ser oferecido no seu contexto histórico. Ok. Nós somos sujeitos críticos. Vamos, né, investir Kardec uma super sabedoria. Não vamos por aí. É um sujeito histórico, no seu momento histórico, vamos avaliá-lo dessa forma. Agora, por conta disso, está ultrapassado? Não! Sabe o que é um clássico? Eu leio Kardec do mesmo jeito que eu leio Camões. Sabe o que é um clássico? O tempo passa e ele continua com nível de oportunidade. Isso é um clássico. Kardec é um clássico. Entendam isso. Leiam Kardec como quem lê um clássico, porque é isso que ele é. E olha, essa lista é seleta e é reduzida. Monta uma lista aí de autores com mais de 150 anos que você consegue ler de fio quase que a pavio com nível de oportunidade. É muito pouca gente. E Kardec é um deles. Eu te garanto. As pessoas precisam saber disso. Eu gosto de ler o Kardec. Olha aqui o número 5. E queria Jesus dizer por estas palavras: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Parece uma contradição, né? Parece. A proposição de Kardec, aliás, é crítica. Mas Jesus não é esse cara que prometia o céu, juntar tesouros no céu. Agora ele está dizendo que a gente tem que ser legal para poder dar a terra? O espírita não tem Kardec, e Kardec adorava uma boa conversa, uma análise crítica. Como não? E como, né? Não do ponto de vista da criticidade pura e simples, mas de a provocação para poder entender melhor e ver se isso tem realmente base e fundamento. Tanto ele gostava... Exato. E isso também é recomendado no Livro dos Médiuns. Dizem que os espíritos superiores, vamos dizer assim, também não tem nenhum problema em você questioná-los. Pelo contrário, eles até preferem. Quem não gosta de ser questionado são justamente aqueles, né, que querem passar a conversa, né? Tem que esconder, né? Então, aí o Kardec vai dizer o quê?
O professor, né? Professor é sempre um provocador, senão não vai ser professor nunca, né? Enquanto aguarda os bens do céu, veja bem, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Olha aqui. Para que não, o espiritismo é coisa de alienação, o cara só pensa em alma do outro mundo. É o que eu mais escuto aí. O cara não conhece absolutamente nada do espiritismo. Nem de Kardec, muito menos. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância que aos primeiros. Claro, nós sabendo que somos espíritos, numa escala de importância, nós temos que preferir os bens morais. E olha, isso é o que mais está comprovado aí. O que se ensina hoje? O que toda essa situação está ensinando para a gente? Que o que importa mais são os bens morais, ou seja, é gostar das pessoas, são os valores da solidariedade. Não é acumular coisas. Isso não é o mais importante. Por aquelas palavras, aí Kardec vai tentar explicar Jesus, a tradição que veio, pelo menos. Né? Quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos. Olha só aí. Olha que beleza isso aqui. Eu chego a salivar quando eu leio Kardec nessas coisas. Tem uma resposta orgânica. É prazer mesmo, eu tenho prazer de sentir o nível de oportunidade de Allan Kardec. O que é isso aqui se não é crítica social? Os violentos assambarcam os bens, violência financeira, violência cultural, violência de todo tipo. Bourdieu, Passeron, violência econômica, cultural. Exatamente. Então, olha aí o Kardec. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Quem fala de direitos humanos, de cultura de paz, como nós estamos falando aqui. Né? Os caras, não, isso é facilmente detonável, né? Como se nós não fôssemos nos defender, se necessário fosse. Claro que nós vamos em defesa, sim, mas estritamente. Mas nós tomarmos a iniciativa de fazer para o outro que não gostaríamos que o outro fizesse para nós, jamais, senão eu sou igual a ele. Vamos ver o que o Erich Fromm fala do fascismo, dos fascistas. Então vamos me tornar um fascista para combater o fascista? Absurdo. Não faz sentido nenhum. Bem, que a estes falta muitas vezes o necessário. Aos que são brandos e pacíficos falta o necessário, sim. São explorados. Olha que texto lindo. Ao passo que os outros têm o supérfluo. Olha o acúmulo. O que é o supérfluo? Uhum. É o acúmulo desnecessário, é a concentração de renda, de bens, de tudo, que leva o mundo a essa situação que está aí. Olha aí as críticas ao capitalismo. Isso aqui é a crítica social francesa emergindo embaixo da pena de Allan Kardec. E ele nem tinha visto o 1% hoje, né? Que detém mais a metade da riqueza do mundo, né? Ainda não tinha As chegado grandes corporações. nesse grau de egoísmo, né? Ainda podia piorar. Bem, promete, diz Kardec aqui, que justiça lhe será feita. Justiça será feita, diz Kardec aqui, no seu entendimento sobre Jesus. Assim na terra como no céu. Veja bem, não é só justiça no além. Assim na terra como no céu. Proposição da oração sacerdotal. Está lá no capítulo 28 do Evangelho também. Porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo, que esse é o nosso problema. Esse é o nosso verdadeiro inimigo. E está dentro da gente mesmo. Tem um fariseu dentro da gente, tem um fascista dentro da gente. E tem que ficar lá sob controle, porque se a gente der chance aos mecanismos de desencadeamento, ele sai, acreditem. Ele sai de mim, ele sai de vocês e vai fazer besteira. Não desdém da educação moral proposta pelo Espiritismo.
É o nosso benefício de evolução espiritual. Sem isso, nós nos tornamos meros trogloditas. Vamos nos transformar naquilo que nós combatemos, se é que já não somos. Essa é a grande reflexão que o Espiritismo oferece, inclusive com os dados de espiritualidade. Bem, mais adiante. O fraco e o pacífico já não serão explorados, diz Kardec. Olha só que interessante aqui. Nem esmagados pelo forte e pelo violento. Kardec está dizendo o seguinte: humanidade evoluindo, acaba a exploração. Gente, pelo amor de Deus. Aí você lê o capítulo 18 da Gênesis, os tempos são chegados, em que a pedra angular da sociedade é a fraternidade, a solidariedade. Onde é que você encontra espaço para defender qualquer coisa do espectro político à direita? Você entende a estruturação, eu diria não só moral, mas conceitual da doutrina espírita. Como? Isso tem que ser dito alto e bom som. A gente está aqui para o debate. Eu não fujo de debate, eu não tenho medo de debater. É que simplesmente as pessoas não debatem, elas preferem pichar por trás. Isso de fake news, tem 20 anos, 30 anos que eu sofro isso. Desde que eu disse que o rustenismo não é kardecismo, eu sofro fake news. Para mim não é novidade, não. Aí agora o motivo político é só mais um. Mas de movimento espírita eu já estava fora, porque não dá. Eu sou realmente uma pessoa que cultiva o contra-discurso. Não tem como ter o discurso federativo. Temos que nos livrar da religião febiana. Eu não estou dizendo do aspecto religioso do espiritismo, é outra coisa. Estou falando da religião febiana. Nós temos que nos livrar disso. Essa mitologia do anjo Ismael, do Brasil, coração do mundo, pátria do... um absurdo! Lixo! Eu falo sempre isso, para chocar mesmo. Lixo! Lixo mediúnico. Nem Jesus é respeitado ali. Jesus ali nunca viu uma aula de geografia. Não sabe onde é o Brasil. Entendeu? Não quero nem saber do Fora a questão dos direitos humanos, que dentro da obra é bem controversa. Tudo. O livro é fascista. O livro é fascista do começo ao fim, porque na época era o Estado Novo de Getúlio Vargas. O livro é de 38, gente. É óbvio que o livro também está inserido dentro de um contexto histórico para satisfazer certas expectativas. E, digo mais, todas as religiões fizeram publicações ufanistas, não foi só o espiritismo. Aí já vem aquele pessoal, está duvidando de Chico Xavier, está chamando de Chico Xavier. Que Chico Xavier? Não estou falando do Chico Xavier, estou falando da publicação e da realidade histórica. O resto é teoria da conspiração, não sei quem psicografou, quem não foi, não tem original. Cadê os originais? Para a Federação Espírita Brasileira, onde é que estão os originais? Eles disseram foram incinerados. Não, eles disseram para Chico que foram inutilizados a partir da publicação. Todos os originais. Não foi só Brasil, não. Todos os originais de Chico Xavier, publicados pela Federação, segundo resposta da Federação a Chico Xavier, na década de 40, 50, aí, não me lembro bem agora. Leiam um livro de Sueli Caldas Schubert, Testemunhos de Chico Xavier. Está lá. Está lá, está publicado pela FEB mesmo. Eles não têm vergonha na cara, gente. Eles publicaram isso. Onde é que você destrói originais de um escritor? Ainda mais sendo psicografia de Chico Xavier. Cara... E ainda mais um tema, né? Como o que ele traz, né? Então, assim, não tem como você consultar originais. Agora, eu digo o seguinte, todas as religiões fizeram publicações ufanistas para satisfazer o Estado Novo, para ficar de bem com o regime. Mesma coisa em 64. Mesma coisa. Religião ladeando com o dominador, com o golpista, com o rico. É sempre assim. Agora, isso tem a ver com Jesus? A gente tem que culpar Jesus por isso? Fico de mal com Deus, não quero mais saber de Jesus, vou virar ateu. Nada contra os ateus, tá? Pode ser ateu tranquilamente, estou dizendo isso. Mas essa não é a razão. Tem essa postura por outras razões. Por essa, não. É uma injustiça com Yeshua. É o nome de Jesus em hebraico, né? É uma injustiça por tudo que ele defendeu, ele não merece essa postura. Pode ter outras razões, repito. E quantos ateus admiram Jesus? Não é? Quantos e quantos precisam necessariamente crer em Deus desta forma como nós cremos.
pode ter uma disposição de espiritualidade, que é uma outra dimensão e é interessante também. E a gente dialoga com isso, e o Espiritismo tem material para isso, tem nível de oportunidade para isso. Então, nesse texto de Kardec aqui, qual é o tipo de humanidade que é divisado? Uma humanidade em que a exploração não tem mais lugar. Está escrito aqui, gente, no livro da moral espírita por excelência. Vocês ficam lendo espírito? Oi? Então, e como mudar isso? Como você dizer para aquele que oprime, aquele que acumula, aquele, né, que precisa de uma massa de pessoas para trabalhar para ele, gerar riqueza para ele, como dizer para ele, olha, isso vai ter que mudar, meu querido? Como, mudar, como fazer esse combate de ideias? Kardec dizia, né, na Gênese que o cataclismo não será necessariamente físico, mas será um conflito de ideias. E nós estamos vendo isso hoje muito claramente. Como fazer esse enfrentamento e esperar que tudo tranquilamente se resolva, né? Há um combate de ideias, ele é bem-vindo e ele é necessário. É preciso dar escuta para todos, manifestar aquilo que pensam e a gente raciocine sobre isso, com bases científicas, olhando para o conflito. Porque as pessoas acham que defender a paz, ser pacífico e brando, é silenciar, sorrir e fingir que não é com você, e ficar em cima do muro e não entrar em nada. Sendo que, hoje em dia, qualquer gestão de conflito entende que ele só se resolve se eu olhar para ele. Se eu tirar ele debaixo do tapete, olhar para ele, lançar a luz, colocar as pessoas envolvidas e fazer um diálogo a respeito sobre isso. Senão, isso não acontece. É só empurrar para debaixo do tapete e isso, uma hora, vai vir à tona, queira ou não, e eu acho que é o que está acontecendo agora, né? É isso mesmo. O Fábio, eu gosto de lembrar o que o Kardec diz no capítulo 17 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, sobre o homem de bem. Tá em moda aí os homens de bem, né? Só que tem nada a ver com o que está aí.